E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo de número 10. Nós vamos ler esse texto e logo depois o texto base. O texto que nós temos mergulhado nele nas últimas 4 semanas. Quem lembra o texto base aí que nós temos estudado? Efésios 6. Mas agora nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4 a seguir. 2 Coríntios, capítulo de número 10, verso 4 a seguir, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga comigo: as armas da nossa milícia, diga, as armas da nossa batalha não são carnais, e sim poderosas em Deus. Amém. Agora vai lá em Efésios 6, um pouco mais à frente, Coríntios, Gálatas, Efésios. Bem próximo aí, 6. Nós já analisamos, mergulhamos, ministramos sobre vários versículos aqui. E eu vou ler novamente do verso 13 ao verso 20. Só não aprende, né? Só não é abençoado quem não quer, como diz o Tiago, né? O texto aqui a gente vai sair daí memorizado de Efésios, né? Efésios 6,13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos ler o verso 18, mesmo que versões diferentes, vamos lá? Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Nós já oramos que o Senhor fale ao nosso coração uma vez mais aí, através da palavra. Batalha espiritual à luz da Bíblia, analisando os versículos bíblicos, o que a Bíblia nos fala sobre batalha espiritual. Bom, nós falamos no domingo passado, né, no primeiro culto eu abordei os 3 pontos, no segundo culto eu abordei só o primeiro ponto, então eu vou fazer uma rápida recapitulação aqui, para que a gente possa entender. Nós já entendemos sobre muitas coisas. Quem é o nosso verdadeiro inimigo, quais são os 3 aspectos da guerra, nós já aprendemos quais são as estratégias de Satanás, quais são as atuações dele, quais são os nossos 3 maiores inimigos, enfim. Nós já aprendemos muita coisa. Agora nós estamos na parte de se preparar para a guerra. Então, os 3 elementos que sem eles não tem como. Se você não tomar esses 3 elementos, você jamais conseguirá vencer as batalhas espirituais que enfrentam na vida. E quais são esses 3 elementos? Vamos ler juntos os 3? 2, 3 e... presença de Deus, poder de Deus e armadura de Deus. Se puder deixar a luz um pouco mais acesa, porque eu gostaria que você avaliasse, analisasse e confirmasse os textos bíblicos. A presença de Deus foi o que nós falamos no domingo passado. Efésios, capítulo 6, verso 10, diz o quê? A primeira frase: fortalecei-vos no Senhor. Diante dessa batalha espiritual, a presença de Deus é o elemento indispensável. A fonte da nossa força é Deus. Então é na presença de Deus que nós nos fortalecemos. Se a gente anda longe de Deus, somos presas fáceis de Satanás. Se eu tenho encontros religiosos apenas no domingo à noite, eu me torno uma presa fácil. Porque eu estou apenas cultivando uma vida religiosa, não uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso andar na presença do Senhor. Fortalecer é no Senhor, é andar na sua presença. Porque na presença de Deus há renovo na batalha.
Na presença de Deus, eu disse no domingo passado, a proteção na batalha. É o Senhor quem nos cerca com os anjos. Na presença de Deus, a provisão na batalha. É o povo no deserto que Deus provê o alimento, provê a nuvem de fogo, provê o escape. É na presença de Deus que há milagres na batalha. O mar se abre, você vai ver a nuvem cobrindo o povo, você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na presença de Deus. Então a pergunta que eu preciso fazer é, você e eu temos andado na presença de Deus? Você acredita que você anda, que você vive uma vida na presença de Deus? Segundo elemento, o poder de Deus. Isso aqui é uma consequência natural. Quem anda na intimidade com Deus, naturalmente, vive e desfruta do seu poder. Quem anda em intimidade é revestido do poder. Diga para quem está do seu lado. Quem anda em intimidade é revestido do poder de Deus. E se eu não ando em poder, eu não estou vivendo cristianismo. Porque não há cristianismo sem poder. O Evangelho, Romanos diz, o Evangelho é poder de Deus. Não existe cristianismo sem poder. Se eu vivo uma vida, se não for movida no poder do Espírito, poder para curar, poder para libertar, se isso não acontece na minha vida, eu não estou vivendo o verdadeiro cristianismo, porque não há cristianismo sem poder. E poder de Deus se desfruta, se vive quando eu ando na presença dEle. Presença de Deus, irmãos, e poder de Deus pode ter obra de tudo, feitiçaria, macumbaria, umbanda, candomblé, qualquer coisa. Nada pode atacar, nada pode alcançar uma pessoa que está revestida do poder de Deus. Não tem nada. É a realidade do Salmo 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo e acabou. É 1000 de um lado, é 10.000 do outro, é praga nenhuma vai chegar na minha tenda, mortandade que assola o meio-dia, não vai chegar na sua vida. Aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Presença de Deus, poder de Deus e armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11 e verso 13, tomai toda a armadura de Deus, vista-se de toda a armadura. E essa armadura, o apóstolo Paulo, ele detalha para a gente em 6 partes. As 6 partes da armadura são essas. Primeiro, vamos dizer ali, vamos falar aqui todas. Primeiro, a salvação. Vamos lá, só os guerreiros que tiver aí, né? Vamos lá. Glória a Deus, glória a Deus. Essa é a armadura daquele que está em Cristo. O Senhor nos reveste disso. Você pode ver aí, por exemplo, no verso de número 17, a parte A, dá uma olhadinha, está escrito aí. Usem o capacete da salvação. Por quê? A mente é o maior campo de batalha do que o diabo tenta atacar. É a nossa mente. Porque é da mente que gera todos os nossos resultados de emoções, de comportamentos, de fala. Tudo começa onde, gente? Na mente, no pensamento. Então, quando eu reviso do capacete da salvação, isso está falando da nossa filiação. Você foi salvo, você é filho de Deus, você recebeu uma nova identidade, você é uma nova criatura. Então, se o diabo lança sobre a sua mente, falando que você não vai conseguir, falando que essa batalha você vai perder, que você é um derrotado, você fala, não, sou filho, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um Deus que guarda a minha vida. Porque a mente é o principal campo de batalha do inimigo. Ele gera dúvida. Ele quer roubar a palavra da nossa mente. Ele quer gerar desânimo. Ele ataca tudo aqui, gente. Você vê uma pessoa assim, ó. Por quê? Aqui, a mente dela ela já está desanimada. Tem um monte de pensamento jogando lá para baixo. Sim ou não? Tudo aqui na mente. Capacete da salvação, sou filho. Eu tenho um pai que... Se o pai nessa terra sabe dar boas dádivas ao seu filho, quanto mais o Pai perfeito que está nos céus. Amém. Capacete da salvação. Entenda, se Deus deu, olha o tamanho do amor do Pai por mim e por você. Se Ele deu o seu próprio filho, para que nós pudéssemos receber vida, imagina as demais coisas. Provisão, resposta, cura, milagre. Isso é nada para Deus. Ele entregou o próprio filho. Ele te ama, Ele cuida de você. Entenda a sua filiação.
Porque às vezes fala, não, parece que Deus só abençoa o pastor, só abençoa o fulano, Deus não lembra de mim. Isso são dardos do inimigo. Capacete da salvação. Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu sou filho, eu sou salvo. Tem uma frase de Warren Wiersbe que diz assim, quando Deus controla a mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. Vou repetir. Quando Deus controla a nossa mente, Satanás não consegue fazer o cristão se desviar. Porque, fulano falou mal de você está com a mente blindada em Cristo, você sabe quem você é. Fulano xingar, fulano falar mal, você sabe quem você é em Cristo. Então, se Deus controla a minha mente, Satanás não consegue me fazer desviar. A salvação como capacete, a justiça como couraça. Aqui tem duas interpretações que a gente pode dar. A justiça como a justificação em Cristo. Eu sou justificado em Cristo. Por quê? Porque muitas vezes o diabo quer nos lembrar do nosso passado terrível para travar o nosso presente. Ele fica lembrando, olha o que você fez. Para que você vai orar hoje nesse culto? Olha o que você pecou ontem à noite. O que você está fazendo aí, levantando a mão? É assim ou não é, gente? Porque ele quer travar você no presente e viver as coisas de Deus. Então a justificação é o quê? Eu sou justificado por Cristo Jesus. O Senhor pagou o preço dos meus pecados. Aonde há arrependimento não existe mais condenação. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça de Deus como couraça. E essa justiça como couraça é tanto a justificação como a vida justa do cristão. Integridade, irmão. Se eu vivo em integridade, onde o diabo vai atacar na minha vida? Não existe brecha na minha vida. Então ele não tem lugar para atacar, ele só ataca onde tem brecha. Se eu tenho uma vida justa, ou seja, íntegra diante de Deus, eu estou blindado. Isso nos faz vencer a batalha contra as potestades dos principados. Salvação como capacete, a justiça como couraça, a verdade como cinto. O cinto, ele segurava a armadura toda, a roupa ali, né, do soldado, e a espada. Porque se a gente anda em mentira, a roupa cai, sim ou não? Eu sempre ouvi desde que essa mentira tem perna, conta, uma hora a casa cai. Uma hora a roupa cai, porque a verdade é que segura tudo. Você não tem autoridade para usar a palavra, se você não carrega a verdade na sua vida. Se você não vive uma vida de verdade, vive uma vida de mentira dentro de casa, vive uma vida de mentira nos seus negócios, vive uma vida de mentira na sociedade, vive uma vida de mentira diante do seu filho, vive uma vida de mentira diante do seu cônjuge. Não tem autoridade, a palavra não vai ser usada com autoridade, não vai valer. Porque você não vive uma vida com verdade, a roupa cai. Não tem como embanhar a espada, não tem como usar essa autoridade. Então, a verdade como cinto, a fé como escudo, para apagar os dardos inflamados do inimigo. As lanças usadas nas guerras romanas daquela época, eram colocadas ao material inflamável. Na ponta das lanças, eles eram lançados, o escudo pegava praticamente todo soldado, aqueles escudos grandões. Então, quando batia o material, um dos materiais que tinha na frente do escudo, batia, apagava esses dardos inflamados. Então, esse escudo, essa fé, melhor dizendo, como escudo, é justamente para a gente blindar dos ataques do inimigo. Sabe por quê, irmãos? Por que a gente precisa usar a fé como escudo? Porque às vezes você vai passar por lutas, por exemplo, doenças. E quantas vezes o diabo não lança dardos na nossa mente? Você é um servo de Deus? Está aí sofrendo, tem um cara lá que está vivendo a vida louca e está com saúde. Às vezes você vai passar por crises, às vezes financeira. Você vai falar, rapaz, você é fiel nos dias de oferta, está passando essa prova. É assim ou não é, gente? E aí, como que a gente bloqueia esses dardos inflamados do inimigo? A fé. A certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Eu não ando por vista. Eu estou enfermo, mas o Senhor cuida de mim. Ele está no controle da minha história. Ele é o Jeová Rafá, no tempo certo. O Senhor vai me curar. Eu estou passando por uma crise, mas eu posso estar em crise. Mas o Senhor, o nosso Deus, não está em crise. No tempo certo, Ele vai dar a provisão. Porque Ele disse, nunca vi um justo perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. É olhar pela fé. A gente apaga os dardos inflamados do inimigo, que vem como uma setinha e faz assim... A fé. Não vai dar certo, esse casamento não tem jeito. Tudo isso são dados que o inimigo lança.
E o escudo, ele blinda a gente desses dardos. Então, a salvação como capacete, a justiça como couraça, a verdade como cinto, a fé como escudo, o evangelho da paz como calçado. O evangelho, irmãos, o que a gente está aí nas mãos, a palavra, esse evangelho poderoso. As sandálias dos soldados romanos, elas tinham tipo um prego, tipo um cravo assim, ó, que deixava eles firmes diante da batalha. Eles pisavam, já deve ser tipo aquelas havaianas que a gente às vezes coloca o prego, mas não é igual não, estou brincando. Mas que tinha firmeza naquela terra, então eles ficavam firmes por causa desses pregos, desses cravos, das sandálias dos soldados. Eles andavam firmes e eles ficavam mais firmes. Então quando a gente é revestido desse evangelho da paz, isso traz apoio para a gente nas batalhas, permite a gente resistir às batalhas. E é assim mesmo. Gente, quem está no evangelho, anda numa vida baseada no evangelho, não é qualquer coisa que tire ele da caminhada com Deus, não. Agora, quem vive de oba-oba, de movimento, qualquer coisa ele chateou, sumiu, não quer mais nada com Deus. Agora, quem está firmado na palavra, no evangelho, vem os ventos, vão os ventos, mas você está enraizado pela palavra de Deus. É o evangelho, ele nos permite estar apoiado, com os pés firmes. O evangelho impede a gente sofrer as dores, muitas vezes, das pedras do caminho. Você está com o evangelho, uma coisa é você andar descalço na terra, cheio de pedra, outra coisa é você calçado. Você consegue pisar com mais firmeza, você consegue não ser ferido por espinhos. Quando a gente está revestido do evangelho, o nosso coração é blindado. Contra as lutas, as provações, o evangelho como sandálias. E outra, nós corremos mais longe, nós vamos mais rápido. A nossa vida precisa estar firmada no evangelho. A gente precisa ler esse evangelho, a gente precisa viver o evangelho, a gente precisa anunciar o evangelho. Então isso são realidades para quem quer vencer as batalhas da vida. Não é só você orou e não, você precisa estar revestido dessa armadura. Salvação, sou filho, sou justificado, nenhuma condenação há. Eu vivo uma vida íntegra diante de Deus, e vida íntegra não é vida perfeita, mas é quando eu às vezes falho como acidente de percurso e não pecado premeditado, eu dou a volta por cima e falo, Senhor, me perdoa, me coloca de pé. Eu choro, como a Lu pregou aqui num domingo à noite para nós, no congresso de mulheres, eu choro não pela consequência do pecado, mas por ter de fato ferido a Deus. A vida íntegra, a verdade, não viver uma vida de fachada, de Instagram falso, de sorrisos que não são realidades, uma vida de fato, na verdade da palavra, quando eu ando por fé, as lutas da vida não me abalam, eu não ando por vista, eu ando por fé, quando a minha vida está calçada com esse evangelho, é isso que norteia. O que norteia a minha vida não são as minhas emoções descontroladas. O que norteia a minha vida não são as circunstâncias do país. O que norteia a minha vida é a verdade do evangelho. Inabalável. E a palavra de Deus como espada. Tem uma analogia que foi escrita por Warren Wiersbe, que ele diz assim, uma comparação da espada material, me permita ler, que ele diz assim, a espada material traspassa o corpo, mas a palavra de Deus, o coração. A espada material é usada e perde o corte, mas a palavra de Deus é usada em nossas vidas e torna-se mais afiada. A espada material deve ser empunhada por um soldado, mas a espada do Espírito tem o seu próprio poder, pois ela é viva e eficaz. A espada material fere e mata, mas a espada do Espírito cura e vivifica. Então ame a palavra, leia a palavra, medite a palavra, vive a palavra e se prepare para poder ter uma vida inabalável diante de Deus. Pastor, onde está escrito? O texto está escrito que nós seremos inabaláveis. Verso de número 13. Portanto, tomai toda a
a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Sabe por quê? Porque nós estamos forjados, estamos firmados na rocha que é Cristo. A nossa casa não está sendo construída na areia, mas está construída sobre a rocha, e o nosso Deus é inabalável, e é nele que nós firmamos a nossa fé, que nós andamos, irmãos. Vestir da armadura de Deus é vestir-se do próprio Cristo. Vestir da armadura de Deus é o andar na presença de Deus. Vestir a armadura de Deus é fluir no poder do Espírito Santo de Deus. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está levantando você, homem, você, mulher, como guerreira dele nessa terra. Chega de sermos cristãos medianos, cristãos medíocres, que vivem o evangelho como religião, e Deus levante uma geração de homens e mulheres que vivem o evangelho do poder, o evangelho da armadura de Deus, o evangelho da integridade em Cristo, o evangelho da plenitude de Cristo, o evangelho do fruto do Espírito, o evangelho do Rei dos Reis e do Senhor do Senhor. Você pode aplaudir a Jesus, adorar a Ele, glorificar a Ele, exaltar a Ele. Espírito Santo de Deus. Quais são os 3 elementos indispensáveis? Só 5 pessoas que estão aqui nessa noite. Você pede um rapaz. Quais são os 3 elementos? Presença de Deus, poder de Deus e armadura de Deus. Agora a pergunta que eu me fiz e que Paulo já me respondeu, a gente já sabe o que é necessário: andar na presença, revestir do poder, cessar esse poder e se revestir da armadura. A pergunta que eu me fiz ao ler isso é: como eu faço para andar na presença? Como eu faço para acessar o poder? Como eu faço para se revestir da armadura? E a resposta está no verso 18, que nos fala assim: com toda, está escrito aí no seu texto bíblico, quem está comigo? Com toda oração e súplica, que mais? Orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gente, o único meio de eu acessar essa armadura, de eu acessar esse poder, de eu revestir dessa armadura e de eu andar na presença de Deus, é a oração. Você não tem uma outra forma. Essa é a via principal. Você e eu nunca vamos andar na presença de Deus se nós não cultivarmos vida de oração. Eu e você nunca vamos ter poder de Deus se não tivermos uma vida de oração. Eu e você nunca vamos ter, de fato, ser revestido da armadura de Deus se nós não tivermos uma vida de oração. Não tem como pular esse caminho. Muitas vezes a gente é derrotado nas batalhas espirituais que a gente enfrenta, porque a nossa vida de oração está em frangalhos. A pergunta que a gente pode fazer para trazer isso para dentro do nosso coração como realidade é: como foi a sua vida de oração, o seu tempo de oração, o seu momento de oração essa semana? Responda para você mesmo, você não precisa falar para ninguém. Como foi o seu tempo? Eu orei lá na 1 hora de oração. Estou falando do seu tempo com Deus, ali você e Deus. Como foi da semana passada? Como tem sido? Porque nada disso aqui se tornará realidade na vida de nenhum de nós se não for por meio de uma vida inegociável de oração. Diga para quem está do seu lado: tenha uma vida inegociável de oração. Vida inegociável. Tem coisas que a gente pode negociar. Agora a vida de oração é inegociável. Para quem quer andar na presença, acessar o poder e se revestir da armadura. Não tem como. Paulo, a oração, gente, tem uma frase que é muito interessante de Warren Wiersbe, que ele diz assim, a oração, vamos ler juntos? A oração é a energia que capacita o soldado cristão a usar a armadura e a empunhar a espada. Ela é essa força motriz, ela é essa mola propulsora, ela é essa energia que nos capacita.
Ela é o meio vital para a gente poder ter um relacionamento de intimidade com Deus. Ela é o meio vital para a gente poder receber do poder de Deus. Ela é o meio indispensável para a gente ser revestido da armadura de Deus. Como que eu vou andar na presença de Deus se eu não oro ao Senhor? Se eu não cultivo uma vida de oração? É impossível. A oração, irmãos, ela nos conecta com Deus. É a oportunidade do natural acessar o sobrenatural. A oração, ela é tão poderosa que a oração, ela sela a nossa eternidade com Deus. Se você ler Romanos 10, 9, diz assim, ó: se com o coração creres e com a boca confessares que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A nossa eternidade é selada por meio da oração. Eu estou falando de vida eterna. A oração é tão poderosa que a oração nos fortalece para vencer as tentações. Às vezes a gente cai em tentações, cai na tentação da pornografia, cai na tentação do adultério, cai na tentação da mentira, cai na tentação de tantas coisas. Por quê? Vai olhar, a vida de oração está terrível, está zerada. Porque a Bíblia diz: orar e vigiar para não cair, entrar em tentação. Então, quando nós não oramos, nós ficamos vulneráveis. A oração é que atrai os milagres, a oração é que nos fortalece, que nos enche do Espírito Santo. Muito pode a oração do justo em seus efeitos. E é interessante que Paulo nos mostra essa indispensabilidade da oração. Observe comigo aí, o verso de número 13. Como que a gente pode ler esse texto? Como que a gente pode ler esse texto? O verso 13, ele tem uma conexão direta com o verso 18. É Paulo falando como eu revesti da oração. Você pega o 13 que diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Verso 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo. Paulo está dizendo, por quê? Do verso 14 ao verso 17, é um parênteses que Paulo para explicar as partes da armadura, mas a conexão de ser tomada a armadura é através do verso 18 da oração. Como que eu me revisto dessa salvação em que os dados do inimigo não entram na minha mente? Como eu me revisto dessa fé, dessa vida justa? Como que eu impunho essa palavra? Como eu ando no Evangelho? Através da oração. Com toda oração e súplica. Agora, o apóstolo Paulo, falando de batalha espiritual, e eu quero dizer agora nesses últimos minutos aqui, sobre batalha espiritual, a importância da oração na batalha. Olha a importância da oração na batalha espiritual. É diferente de muitas coisas que às vezes a gente ouve sobre movimento de batalha espiritual que aconteceu nas últimas décadas. Não sei o que, territorial, e faz uns negócios diferentes. Eu estou te mostrando à luz da palavra qual é o tipo de oração. Não é qualquer oração que a gente vence a batalha espiritual. Qual que é a oração? Olha comigo o verso 18 aí. O texto diz o quê? O verso 18 fala o quê? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Então, qual que é a oração que nos torna vencedores das batalhas espirituais que nós enfrentamos? O que é derrotar Satanás aqui? Amém? Contra a sua família, contra a sua casa. Uma forma é orar em todo o tempo. O texto está aí, gente. Orando, olha o verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. O que é orar em todo tempo? É o que 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orar sem cessar. É orar em comunhão com Deus. É orar numa conexão de comunhão constante com Deus. Porque se nós não estivermos o tempo todo ligados em Deus, nós nos tornaremos presas fáceis do inimigo. Eu vou te ensinar biblicamente, na prática, para que a gente possa apreender esse conteúdo e aplicar na nossa vida. O que Paulo disse que é orar em todo tempo? Porque quando eu li orar sem cessar, a primeira coisa que eu pensava era o quê? Não tem como, só se for o cara que só vive para oração, não faz mais nada.
ele não trabalha, ele não estuda, ele não come, ele não convive com a família, orar sem cessar, sem intervalo, o cara só pode, é sim ou não? É o primeiro pensamento que a gente tem, sim ou não, gente? O cara não vier, o cara deve ficar lá, Jesus, sou terra de Miqueias. Orar sem cessar, e aí eu comecei a estudar sobre isso, é tão lindo esse orar sem cessar. Paulo diz em uma das suas cartas, diz assim, eu oro por vocês de noite. Eu ficava pensando, rapaz, mas o Paulo está viajando, o Paulo está escrevendo, como esse Paulo, ele mesmo assim ora o dia e noite. A oração sem cessar é além daquele momento a sós com Deus. A oração padrão é o quê? Quando eu entro no meu quarto em secreto, e o meu pai em secreto me recompensa, eu estou ali orando, meu momento de a sós com Deus, essa é a oração que eu estou ali exclusivo. Só que eu saio do meu quarto em secreto, preste atenção, eu saio do meu quarto, eu continuo cultivando essa vida de oração, porque a minha mente precisa ser tomada por isso. Você vai caminhar, isso é um exercício, gente. Você caminha pelas ruas, por exemplo, da cidade, indo para o seu trabalho, da forma como você está com a mente em oração. Nós precisamos fazer isso, porque isso vai gerar temor, tá aí no nosso coração. Porque você vai ter conectado com Deus. Por exemplo, você está passando, eu já falei isso aqui na igreja, você está passando na rua, você tem milhões de oportunidades para manter uma oração sem cessar. Você passa em frente a uma escola, está ali, o Senhor, toma aqui a vida dos professores, o que está sendo ensinado, a vida desses alunos, livre de todo mal. Começa a orar pelas escolas. Ora pelo ensino, está passando em frente, eu já até falei que a gente tem esse hábito, né, a Lu, né, toda vez que eu estou dirigindo, até tomo susto às vezes assim, estou dirigindo, eu já descubro que eu estou passando perto de um hospital, porque a Lu, que você conhece, Senhor Jesus, em nome de Jesus, toma os médicos, toma as pessoas que estão ali aflitas, as pessoas, vamos Jesus, glória a Deus, amém Jesus, eu já sei que eu cheguei passei perto de algum hospital, na hora eu já começo a orar, passa em frente à prefeitura, você já fez isso? Ora. Passa em frente a uma igreja, ora pela igreja brasileira, ora pela igreja da cidade, ora pela vida dos pastores, ora aqui, ó gente, todo o tempo. Você está na fila do supermercado, interceda por quem está passando a compra, para você, em vez de você ficar lá, se está calor, né, Valadares, todo mundo já sabe que Valadares está fazendo calor, você mora aqui há quantos anos? É quente mesmo, seja bem-vindo. Está lá passando, ora, Senhor, eu não conheço essa moça, mas tome o coração dela nas suas mãos, abençoe a vida dela. O tempo todo, você está mexendo ali, você recebe um e-mail de uma pessoa, você tem a oportunidade de orar. Você recebe uma mensagem no WhatsApp, é alguém que vem, você vê tudo como oportunidade de oração. Que seja uma frase, gente. Que seja às vezes uma frase. Mas que você esteja conectado com a mente em Deus. Porque isso vai blindar, quando você tiver, por exemplo, isso vai gerar temor no seu coração diante das tentações. Sua mente está em Deus, você está pensando em oração, você está conectado em oração. Isso é orar em todo tempo. Isso é oração em batalha espiritual. Você está na mente, você vê uma reportagem, alguém te conta alguma coisa que aconteceu, fulano sofreu um acidente, aconteceu uma situação na Ucrânia, aconteceu não sei o quê. Ora! Mesmo que você não fale, calma aí, Senhor Jesus, não é isso. Você vai orar aqui na mente, conexão em Deus. Batalha espiritual se vence com a oração, mas não é oração de qualquer tipo, não. As batalhas espirituais, a oração feita em todo o tempo. Tem uma frase de Warren Wiersbe que diz assim, um ataque surpresa já derrotou mais de um cristão que se esqueceu de orar sem cessar. Um ataque surpresa do inimigo. Se o cara está em oração, ele vai pegar o celular, vai vir um temor no coração dele se ele quiser acessar a pornografia. Se está passando ali uma pessoa na rua, se ele está dirigindo um carro com a mente conectada em oração, passa uma mulher sensual aí para os homens, por exemplo, que é atraídos pelos olhos, passa uma mulher, se ele está conectado em oração, vai cair um temor no coração dele, para ele desviar os olhares. Se ele está no trabalho, se ele vai tentar fazer ali uma artimanha, uma mentira para vender um produto, vai cair um temor no coração dele, porque ele está conectado em Deus, o Espírito de Deus fala. Isso começa a revestir a gente da couraça. É você orar em todo o tempo. Tem mais que diz aqui? Segundo. Bom, gente, quem está aqui comigo? Orar com toda oração. Está aí o texto. Começa dizendo assim, verso 18, confere aí. Com toda oração. Porque existe mais do que a oração de petição, gente. Aí está falando com toda oração e súplica.
Então, na batalha espiritual, eu devo orar com toda oração. Eu devo orar não só para pedir as coisas para Deus, mas eu devo orar agradecendo. Eu devo orar confessando. Eu devo orar suplicando, que é com alto grau de intensidade. É a súplica de... Oi, som. Acho que está chiando aqui, não sei se é algum problema no microfone. Então, olha para você ver Filipenses 4:6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ações de graça, apresente seus pedidos diante de Deus. Olha, no combate à ansiedade, a oração de gratidão ajuda demais. Porque a ansiedade é você ter a mente tomada pelos problemas que te levam à ansiedade. E aí, quando você começa a agradecer, você tira o foco do problema e começa a ver as coisas que são boas. Então ajuda a gente a vencer as batalhas da vida, a oração com gratidão, a oração de confissão, porque eu alinho a minha vida com Deus, Senhor, perdoa os pecados de pensamento, e aí o Espírito de Deus vai trazer todo pensamento que foi incrédulo, profano, que não agradou a Ele. Está dando para entender, gente? Quem está comigo aqui? Amém? Nós estamos caminhando para o encerramento. Daqui 45 minutos eu termino, estou brincando. Orar em todo tempo, orar com toda oração, não é só para pedir, Senhor, abençoe minha família. Amém, Jesus abençoe, mas amplie a sua gama de oração, ore com ações de graça, ore com súplica, ore pelas pessoas. Essa semana você intercedeu por quem? Será que você pegou uma pessoa que está passando uma luta, que está longe dos caminhos do Senhor, que você clamou a Deus pela vida dela? Oração, orar no Espírito, que é orar dentro da palavra de Deus, é orar na vontade de Deus. Está escrito no texto aí, os tipos de oração. Orar com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Orar, vamos dizer aqui, o que está escrito? Orar com os olhos abertos. Sabe por quê? O mesmo texto diz aí, com toda a oração e súplicas, ou seja, os mais variados tipos de oração, orando em todo tempo, orando sem cessar, no Espírito, orando à vontade de Deus, e para isso, vigiando. O que é vigiando? É você orar com os olhos abertos. Porque não adianta nada se você orar, você está orando, mas você coloca a sua vida em risco, você não foge da aparência do mal. Você vai cair. A Bíblia fala que nós precisamos vigiar e orar ao Senhor, vigiar. Isso a gente já conversou com mais detalhes. Não colocar a sua carne em perigo, em linha de limite. Ou seja, vigiando em todo o tempo. Olha outro tipo de oração. Qual que está escrito? Orar com perseverança. Está o texto aí dizendo, para isso vigiando com toda perseverança. E eu quero dizer nessa noite para você, no nome de Jesus, Deus colocou no meu coração quando eu estava lendo sobre isso. Tem pessoas aqui que estão desistindo, que já desistiram de orar por coisas que Deus já te deu como promessa. Promessa de restauração de um casamento, promessa de salvação de um filho, promessa de um ministério. Mas muitas coisas aconteceram na sua vida e você parou de orar por isso. Hoje Jesus está te trazendo aqui falando, filho, existe uma batalha espiritual para que você não persevere. Mas você só vai vencer as batalhas espirituais se você orar com perseverança. Eu quero declarar em nome de Jesus que o Senhor vai renovar os seus joelhos calejados de oração, que o Senhor vai renovar a sua fé, que o Senhor vai renovar as suas mãos erguidas para a oração. Então são poucos, às vezes, os cristãos que muitas vezes desistem de uma batalha no momento tão próximo de conseguir uma vitória. Então não sei qual vai ser o resultado das eleições, não sei como está acontecendo, mas não desista de orar pelo Brasil. Independente de qual seja o resultado, não desista de crer no avivamento para essa nação, não desista de clamar por essa nação, não desista de clamar pela igreja, não desista de clamar pelos princípios da família, não desista de orar, não desista. A oração que vence batalhas espirituais são orações insistentes,
São orações que não desistem, porque o Deus que nós servimos, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se não foi agora, o Senhor fará amanhã. Se não foi amanhã, o Senhor fará depois amanhã. Mas passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. Porque ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Você pode adorar Jesus com uma salva de palmas. Então glória a Ele. Exalte a Ele, porque ser perseverante é olhar não para a nossa capacidade, é olhar para a capacidade e o poder do nosso Deus. Eu não estou vendo solução, mas eu continuo orando, porque eu sei que o meu Deus entrará na minha causa. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que no tempo certo Ele fará. Então não desista de orar. Existe um Deus, irmãos, que tem poder para mudar todas as coisas. Existe um Deus que cura enfermos. Existe um Deus que levanta mortos. Existe um Deus que venceu a morte. Existe um Deus que não há nada demasiadamente difícil que Ele não possa fazer. Existe um Deus que abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. É diante desse Deus que nós estamos. É diante desse Deus que nós clamamos. Ele é soberano, sim. Ele está no controle de todas as coisas, sim. E Ele decidiu mover na história através da oração dos seus servos. Samaria, 3 anos e meio sem uma gota de chuva. Aí Elias sobe no monte, ora uma vez e nada da chuva cair, ora a segunda vez e nada da chuva cair. Só que Deus já tinha liberado a palavra que ia cair a chuva. Ora a terceira vez, nada da chuva cair. Ora a quarta vez, nada da chuva cair. Ora a quinta vez, nada da chuva cair. Ora a sexta vez, nada da chuva cair. Mas na sétima vez, ele começa a ver um sinal de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele disse assim: esse é o anúncio de que vai vir abundante chuva. Vai vir abundante chuva. E eu quero declarar em nome de Jesus: o Senhor vai dar sinais para pessoas aqui, seja na sua casa, seja em relação ao seu trabalho, e Ele está dizendo através desse sinal: a abundante chuva que eu prometi sobre a sua vida, sobre a sua casa, vai acontecer. Persista. Nós estamos falando de um homem chamado Elias, que orava e o fogo caía instantaneamente. Às vezes tem coisas que nós vamos receber resposta imediata. Agora tem coisas que às vezes nós vamos ter que orar um pouco mais. E glória a Deus por isso. Porque isso vai forjando o nosso caráter. Isso vai fortalecendo a nossa fé. Eu encerro nessa noite. Orar intercessoriamente. Ou seja, orar pelas outras pessoas. Como o texto encerra dizendo assim, ó: súplica por todos os santos. Você quer ter vitória nas batalhas da vida? Comece a orar não só pelas suas próprias causas, comece a orar pelas causas dos outros, comece a interceder pelas causas de outras pessoas. Ora pelas pessoas da igreja, por todos os santos, ora pelas pessoas, ora pela nação como nós temos orado, ore pelas autoridades, comece a ter orações intercessórias. Sabe por quê? Eu creio num princípio, guarde esse princípio no seu coração, de que quando nós estamos orando pelos outros, estamos orando intercessoriamente por outras pessoas, o próprio Deus está entrando na nossa batalha, o próprio Deus está pelejando por nós. Você não está entendendo? Quando você está orando por outro, Deus está trabalhando na sua batalha. Eu sei que tem pessoas aqui que clamam a Deus por outras pessoas. Você está passando por uma luta ferrenha, mas você está na batalha por outros. Você está passando por lágrimas e dores, mas você está na batalha por outros. E Deus manda te dizer uma palavra dele: filho, receba essa palavra em nome de Jesus. Quando você ora pelos outros, eu sou o próprio Deus que interveio na sua causa. Eu sou o próprio Deus que interveio na sua história. Eu sou o próprio Deus que interveio na sua vida. Sabe por quê? Deus mudou a história de Jó. Foi quando Jó estava orando pelos seus amigos. Deus mudou a história de Jó quando Jó estava clamando a Deus em favor da vida dos outros. E eu quero declarar: se prepare, porque Deus vai intervir na sua história a partir da sua oração em favor dos outros. Você vai estar em dor e clamando por outros, e o Senhor vai sarar as suas feridas. O Senhor vai trabalhar na sua casa. O Senhor vai te surpreender, fazendo além daquilo que você tem pedido ou pensado, segundo o poder dele que opera na sua história. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. A oração é a energia que nos reveste da armadura. A oração é que nos faz acessar o poder de Deus.
A oração é o que de fato nos faz viver e andar na presença de Deus. Mas que tipo de oração? Orar em todo o tempo, cultive isso. Orando em todo o tempo, orando sem cessar, orando com toda oração, com confissão, com gratidão, não só petição, orando no Espírito, orando a palavra, orando na sensibilidade da vontade de Deus, orando com os olhos abertos, vigiando, fugindo da aparência do mal, orando com perseverança, não desistindo. Enquanto Deus não parar, falar assim: filho, pode parar de orar, ou enquanto não vier a resposta, não pare de orar, orando com perseverança e orando intercessoriamente, clamando pela vida dos outros. Quando você fizer isso, quando eu adotarmos essa vida, isso é uma vida de oração, porque se eu oro em todo tempo, se eu oro com toda a súplica, eu estou conectado em Deus, gente. É andar na presença de Deus. Quem anda nessa vida de oração com perseverança, o diabo não toca ele. Isso aqui não é para a gente achar bonito a literatura e o ensino, não, é para a gente viver. É sair daqui, independente de qual seja os resultados, ore pelo novo governante, ore pelo futuro da nação, ore pelo avivamento, ore. O diabo não teme uma pessoa que é intelectual, ele teme uma pessoa que anda numa vida de oração, porque muito pode a oração do justo em seus efeitos. O diabo não teme o seu diploma e o meu diploma, ele teme ao crente de joelho, que clama dia e noite diante dos céus. E o Senhor te levante, o Senhor nos levante como homens e mulheres de oração, tomados pela oração. Se você olhar nesse texto, tem 4 palavras todas. Sabe por quê? Porque é isso que Deus quer tomar, a totalidade da sua vida. Depois você lê o versículo 18, está escrito lá, ó: toda a oração, por todos os santos, em todo o tempo e com toda perseverança. Ou seja, é você ser tomado por essa plenitude de comunhão com Deus. Isso é possível? Completamente possível e acessível para mim e para você. Jesus pagou o preço, o véu está rasgado. Hoje nós podemos viver essa totalidade. Se você andar na vida de oração, com esse orando pelas pessoas, orando por todos, com toda oração, orando em todo o tempo, com toda perseverança, meu irmão, você e eu nos tornaremos o que o versículo 13 diz: inabaláveis. Inabaláveis. Eu quero declarar em nome de Jesus: não tem nada que vai te tirar da presença de Deus. O Senhor está firmando os seus pés de uma vez por todas. Eu quero declarar sobre a juventude dessa casa, eu quero declarar sobre a juventude dos cristãos. Esses cristãos não serão cristãos fracos, cristãos que vão cair, hora de pé, hora na queda. Não, nós vamos ver cristãos revestidos de poder, jovens cheios do poder, cheios de oração, como os jovens moravianos, e andavam na oração, que queimavam pela oração. Oh Jesus, o Senhor está fazendo isso nessa casa. Rabacalabachai. Tem pessoas que estão queimando por orar, queimando para buscar a face dele, e não é por acaso. É Jesus te ativando, é Jesus te dando poder, é Jesus te revestindo de armadura. Se prepare, a vitória já foi liberada no nome poderoso de Jesus. Você pode adorar ele, você pode adorar ele, você pode adorar ele. Dão glória a Deus.